Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Luiz, da Igreja Pentecostal Mundial. Estamos aqui para mais um momento com o Senhor nosso Deus, dentro do propósito da oração das 18 horas, começando um pouquinho atrasado, mas estaremos aqui falando um pouco da palavra eterna, da palavra divina, da palavra poderosa de Deus que permanece para sempre no céu, essa palavra viva, eficaz, palavra essa mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma, do espírito entre juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos, a intenção do coração. Pai do Senhor, Massandra da Silva Nascimento, Pai do Senhor, irmã Diane Cristina, Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Estaremos trazendo um pequeno estudo da palavra de Deus nosso Pai, uma palavra não muito prolongada, e logo após estaremos orando por todos em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, a fidelidade de Deus dura de geração em geração. Convido os irmãos a pegarem a Bíblia, a palavra de Deus, nosso Pai. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aqui está a palavra de Deus, nosso querido Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse 2, versículo de número 20. Apocalipse 2, versículo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Apocalipse, capítulo de número 2, Apocalipse 2, versículo 20. Onde estaremos estudando um pouquinho da palavra de Deus, nosso Pai. Diz assim: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Vou ler de novo. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Que está a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 20, onde nós estaremos meditando na palavra de Deus e logo após estaremos orando por todos em nome de Jesus Cristo, por todos os pedidos de oração. Nós lemos um trecho da palavra de nosso Deus, onde Jesus envia uma carta para a igreja de Tiatira. Aquela igreja estava com problema, tacalipros negevácia. E agora Jesus está enviando uma carta para
o anjo da igreja que estava em Tiatira, e diz assim, versículo 18, e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso, diz o Filho de Deus, o dono da igreja, o que manda, torna a mandar de novo, o Senhor da igreja. O Senhor da igreja não é o anjo da igreja, o pastor. O pastor é só um funcionário. Ele é um servo a trabalho, né, do dono da igreja. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve isso. Diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Jesus está dizendo ao pastor da igreja de Tiatira, para a igreja de Tiatira, eu conheço tuas obras, eu conheço o teu amor, e as tuas últimas obras, elas são maiores do que a primeira. Anai, Kipou, Kementrikeia. Eu nem vi, irmão, eu nem vi as mensagens que botaram aqui pessoas mandaram. E a Sara lá na atividade já pegou e tirou elas de cena. Porque os inimigos da doutrina já começaram a se manifestar. Alamangaça, Picoque, Pentequébia. A igreja estava praticando obras maiores do que a primeira. Mas só tem que ela tinha cedido e já estava começando, ou estava já tolerando a Jezabel. E a mensagem que quero estudar hoje é sobre a doutrina de Jezabel. E tomo por tema nesta noite tolerância zero da Igreja de Deus para a doutrina de Jezabel. Lógico, esse nome Jezabel, ele aparece primeiramente lá no livro de Reis, entre uma aliança entre alguém do povo de Deus com uma idólatra ou um país idólatra, pagão, aonde Acabe agora recebe como esposa a filha de Et-Baal, chamada Jezabel, traz ela para Jerusalém e agora vai casar com ela, traz ela para Israel, quer dizer, e vai casar com ela. E a palavra de Deus aqui vai nos mostrar algumas situações. Jezabel, ela era filha de Et-Baal, rei de Sidom. Et-Baal, ele era, além de rei, sumo sacerdote do templo de Baal, como também Jezabel, ela era sacerdotisa de Baal. E agora aparece a figura Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor.
Pega agora alguém do povo de Deus que vai casar com uma sacerdotisa pagã. Irmãos, nunca deu certo união mista. Nunca deu certo. Não tem, ou não faz a união, ou se corrompe. Não tem jeito. E Acabe agora, rei de Israel, vai casar com uma sacerdotisa de Baal. O pai sumo sacerdote de Baal. Para o diabo, para os demônios, para Etibaal, o Etbaal. Jezabel era uma oportunidade de entrar agora com adoração a um Deus pagão dentro de Israel. Anai que por que ne que pla sararianda, calábio pro passuriquébia. Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, sacerdotisa do templo de Baal em Tiro. A atuação dela era uma atuação idólatra. A tolerância tem que ser zero para mistura, zero para a união. Não tem comunhão, luz com as trevas. Não tem consenso entre Jesus e Belial. Hoje vivemos dias, irmãos, de tolerância dentro das denominações. Toleram tudo. Toleram tudo. Idolatria de várias espécies. E a palavra de Deus está nos dizendo aqui que o Etibal, pai de Jezabel, além de rei de Sidom, era sumo sacerdote do templo de Baal em Tiro. E nós estaremos estudando sobre esta figura. E agora, a mesma doutrina, a mesma contaminação que entrou em Israel na época do Acabe, agora tinha entrado na igreja de Tiatira. Nós vamos falar um pouco sobre o perigo da mistura. Crente não se mistura com o mundo. Qualquer pessoa que vive nas práticas mundanas, ela não está salva, ela não tem Deus, ela não tem comunhão com que já pode cantar, orar, pode até mesmo ler a Bíblia, pode falar em outras línguas, profetizar, mas ela está fora do centro da vontade de Deus. Deus não admite mistura. Não tem consenso entre santo e profano. E a Bíblia está falando aqui. Nós estaremos falando sobre o perigo da mistura. Acabe, criado na lei de Deus, descendente de Davi, criado na lei de Deus, casa com Jezabel, profetiza de Baal. Isso ia dar uma desgraça total para a vida de Acabe, para a família dele, para os seus descendentes. Alguém criado na lei de Deus pega alguém de outra doutrina, outro costume, e agora
traz essa pessoa e coloca ela em aliança consigo, alguém vai ter que perder, alguém vai ter que sair da sua posição. E geralmente, sempre, é aquele que aprendeu as coisas de Deus. Por quê, pastor? Porque já é uma desobediência. É uma desobediência. Que concórdia tem? Não tem concórdia. Voltando para cá. Filha do sumo sacerdote. Hoje, da mesma forma, vemos os crentes que deveriam estar separados para Deus, separado moralmente, separado espiritualmente, separados não andando em conformidade com o sistema do mundo. Conforme diz a palavra de Deus, 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16, 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Anagandara shorge pro passuri calabaia. Vivem envolvidos, a maioria da que estão num templo, estão envolvidos em uniões que sempre leva à idolatria. Não estou falando só de um casamento, do matrimônio. Eles vão se relacionar com pessoas envolvidas com várias coisas deste mundo que ditam a regra e eles cedem e vai fazer igual. Vai fazer igual. Você já notou que tudo que o mundo hoje promove vai parar dentro do templo? Tudo. Você vai encontrar na vida de muitos, dentro das denominações, aquilo que o mundo promove. O mundo cria, eles colocam. Entende? Se o mundo lança uma moda de um corte de cabelo, um lado raspado assim para o homem e outro lado com um pouquinho de cabelo, daqui a pouco os crentes estão colocando. Anagandara chore keb falai prus neb pros. A gíria, a mesma gíria que o mundano ele fala, que a maior parte delas surgiram de dentro dos presídios, também está na boca dos crentes. Ele não chama mais, alguns hoje não chamam mais um outro participante da denominação dele de irmão. Ô cara, ô bicho, fala sangue. A night percebe. Mundo. Resultado de mistura. E a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que Deus, ele é contra quem tolera a doutrina de Jezabel, tolera Jezabel, tolera os ensinos dela. E a palavra de Deus aqui está nos mostrando os crentes que deveriam viver separados para Deus, vive envolvido com as práticas, com os atos, com as atitudes, com o palavreado mundano. E a Bíblia, aleluia, está dizendo que sempre levará à idolatria, à ruína, ao mundanismo, à pornografia, à violência, o engano, levará à malícia, mentira,
e etc. Isso tudo divulgado pela mídia. Pela mídia. Pela mídia, pelos meios de comunicação de grande massa. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo, irmão, de número 2 Coríntios 6, isso aqui é a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Abre a sua Bíblia. Anaike proshergue mandarabanduriqueia. Alabandarabasuri clama lamasterianda. Louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Você está com a Bíblia na mão? A arma do crente é a Bíblia. Onde o crente busca convicção para servir a Deus é na Bíblia. Na palavra de Deus, nosso Pai. Se você tolera as coisas erradas dentro do templo, porque o diabo, o Satanás, ele criou uma filosofia. Não pode falar, não. Não pode olhar para essas coisas, não. Se você vê acontecendo coisa do mundo errada, você não pode olhar. Isso é antibíblico, sabia? Isso que a pessoa fala. Pastor, Jesus disse para nós olharmos, vigiarmos e orarmos para não entrar em tentação. Quem mandou olhar foi Jesus. Vigiar e orar. Ouve os homens, ouve Deus. Lógico, quem está errado não quer que ninguém repare o que ele está fazendo de errado. Ele vai falar, não, mas não pode olhar para certas coisas, não. Você não pode, irmão, reprovar, não. Só tem que Jesus está dizendo, eu tenho contra ti que tolera. Você não pode tolerar certas coisas em nome de Deus, estando errado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios, já até sei que você já leu, 6, 14. 2 Coríntios 6, 14. Mas eu vou ler de novo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que coisa linda. A Bíblia. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Você não pode se prender num jugo desigual com os infiéis. Pastor, como é isso? Só casamento? Não, meu filho, é um monte de coisa. Um monte de coisa. É um monte de coisa. Você não pode se prender ao mesmo jugo desigual. O crente, irmão, o crente, salvo, ele louva o Senhor, adora o Senhor, serve o Senhor, glorifica o Senhor. E não vai para o Maracanã gritar Mengo, Mengo. Ou também não fica dentro de casa assistindo o jogo e quando o Flamengo faz um gol, sai gritando pelo que está. É Flamengo, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Isso é idolatria. O que o ímpio está gritando do outro lado, o crente também está gritando. Porque o ímpio está torcendo, o crente está torcendo. Irmão, a maioria deles, dos crentes, eles não estão torcendo para Jesus voltar, não. Para a igreja ser arrebatada. Não, 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 não. E a Bíblia está dizendo, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Você pega aí pastores idólatras. Idólatras. Até nos cultos deles agora estão levando bandeira do Vasco, bandeira do Flamengo, camisa do Flamengo, pastores de grandes sinagogas,
Anagandarassuri, Calabai. Ainda grava os vídeos ainda. E aparece no YouTube. Meus irmãos, sim. Aquela palhaçada lá que estavam fazendo dentro do templo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Versículo 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Você, templo do Espírito Santo, que consenso tem você, grande templo do Espírito Santo, com a idolatria do futebol, com a idolatria das novelas, com a aceitação do nudismo, do mundanismo, da sensualidade. Você vê crentes descaradamente chamando Deus de burro. Pastor, eu nunca vi alguém falar que Deus é burro. Crente fala com as obras. Com as obras, com as obras. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem perfeito. Mas eles buscaram muitas invenções. Você pega crente aí, ela consegue arrancar a sobrancelha e pinta de verde. Está dizendo, Deus só fez errado. O Senhor me construiu errado. E pega a infeliz e ainda diz que é templo do Espírito Santo. Não é mesmo? Mas voltando para cá. A palavra de Deus está dizendo que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Se você começar a tolerar a doutrina de Jezabel, daqui a pouco está entrando na sua vida a prostituição espiritual. E por que não dizer também a física? Porque a tolerância, aceitação, você aceita, depois você vê como, entende como não tem nada a ver, daqui a pouco começa a colocar e daqui a pouco está igual todo mundo. E a Bíblia está dizendo aqui, versículo 17, separação.